falar aos nossos corações, não é? Eu quero só dar então o bem-vindo a todos que estão aqui pela primeira vez e que nos estão a visitar, e também aqueles que já estão aqui há muito tempo, não é? Obrigado por estarem aqui, que Deus possa ajudar os irmãos e as irmãs. Então, eu só queria dar as notícias que, infelizmente, a irmã Torres faleceu hoje de manhã. O marido dela tinha falecido há uns dias atrás e ela também, não sei se ela estava a par do que é que aconteceu, porque ela não estava bem da mente e isso tudo, não é? Mas talvez o marido lá no céu estava a dizer, olha, envia a minha esposa que eu não sei o que fazer aqui em cima, não é? Então, Deus, ela também já tinha, não é, 80 e tal anos, não é? Então, só para os irmãos saberem, a irmã Celeste tinha dito a mim para eu ir na quinta-feira, mas eu disse a ela, irmã, eu não posso dar garantias porque coisas acontecem. E isto é uma dessas coisas. Se as pessoas dizem que na quinta-feira é o funeral, eu agora tenho que... Então, não posso dizer à irmã ainda, porque o meu marido foi na quinta e se calhar vai ser na quinta-feira, mas depois para aqueles irmãos que conheciam ela, ou essa família Torres, infelizmente, não é? Só sobrou ou só ficou um dos filhos, não é? O outro também tinha falecido, o mais velho. Então, no sentido de culto de oração na quinta-feira, provavelmente não vai haver, porque se eu não for ao núcleo da arte falar, outra pessoa vai, e se eu tiver o funeral, aí não é diferente, não é? Então, só para os irmãos, mas eu hei de mandar uma mensagem no grupo para os irmãos estarem a par o que é que vai acontecer ou não acontecer, não é? Então, isso é uma coisa que eu não posso controlar, infelizmente, mas são coisas que acontecem, não é? Então, nós vamos começar em oração e pedir a Deus para falar aos nossos corações. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por cada irmão, cada irmã que está aqui, Senhor, e pedimos, Senhor, que Tu possas falar conosco nesta manhã e que a Tua palavra possa vir ter conosco no nosso coração e, Senhor, falar, Senhor, a nós e que nós possamos fazer algo e fazer coisas que são diferentes, Senhores, na nossa vida. Possa haver fruto daquilo que nós aprendemos, Senhores. Entregamos esta situação a Ti e este dia e pedimos a Tua bênção, Senhor. E Espírito Santo, fala através de nós, porque não somos nós, mas és Tu. E guia a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Ok, não sei quantas pessoas aqui lembram-se do que é que eu falei da última vez. Alguns de nós nem lembramos o que é que comemos ontem, não é? Eu às vezes é assim, quando a minha esposa pergunta, eu só comi e nem penso o que é que comi, não é? Acho que a passagem onde a gente focou é em João capítulo 4, não é? João 4, se a gente for lá... E é sobre aquela mulher samaritana, não é? E a mulher samaritana encontrou-se com Jesus. Os irmãos estão-se a lembrar agora? Aqueles que estavam cá, aqueles que não estavam, vou só explicar. Então, ela veio e a gente sabe que ela já tinha tido 5 maridos, a gente não sabe. Há pessoas que dizem que ela era uma prostituta, mas a gente não sabe se era ou não era. Então, é uma coisa que a gente não sabe. Há outros que dizem que ela teve 5 esposos e cada esposo que ela teve faleceu, não é? A gente também conhece casos assim, não é? Pessoas que são mais fortes com os esposos, as mulheres, e eles morrem, não é?
Então a gente não sabe se os homens não queriam casar com ela porque talvez pensavam, se a gente casar com ela, eu sou o a seguir que vai morrer, não é? Então é melhor não casar com ela, não é? Mas o caso é que ela tinha o que tinha e o Senhor depois falou com ela e Jesus disse que se a gente for ver versículo 13 de João 13, Samantha, do you want to just ask Nuno to put Wi-Fi on here, please? Because I haven't got the code. João 4, versículo 13. Thank you. João 4, capítulo 13. E replicou-lhe Jesus, todo o que beber desta água tornará a ter sede. E no versículo a seguir, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, pelo contrário. A água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Quantos de nós já tivemos uma experiência de receber esta água viva? Já alguém aqui? Okay. Alguns não levantaram a mão, ou não ouviram o que eu disse, ou ainda não experimentaram. Então isso é uma boa coisa, porque estão no lugar certo. Não é? Então, depois a gente pulou para o versículo 21, ou antes disso, versículo 20. A mulher, para esconder aquilo que ela estava a viver ou aquilo que ela era, ela estava a querer dizer: nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Não é? Então, eu falei e disse que nesta situação não é sobre onde é que é a igreja, onde não é a igreja, se Deus está aqui, está ali. O caso é que eu disse que não é importante o local. A localização é a postura do coração. Como é que a gente está no coração, não é? Eu sei que a gente pode debater e dizer pessoas que estão nesta igreja ou naquela igreja ou que vão a este lugar ou aquele lugar, essas pessoas podem ser salvas ou não ser salvas, e a gente às vezes está a debater sobre a vida dessas pessoas. Mas Deus não se está a preocupar e também não afeta, não é, onde é que eu assento-me na igreja, não é? Às vezes a gente gosta de certos lugares, não é? Porque a gente teve uma experiência. E há pessoas que gostam de ter uma experiência e, por exemplo, quando eu fui às Maurícias, as pessoas fazem altares para os deuses deles, não é? E os deuses deles até são macacos, alguns deles. Então não sei quem é que é os macacos, se é os macacos ou são eles, não é? Então eles põem um altar dentro de casa e eles deixam até os macacos virem lá para dentro, porque eles dizem, se eles vêm lá comer, quer dizer que Deus está feliz conosco. Pois há outros templos onde eles têm ratos, porque eles dizem que quando a gente morre, se eu portar bem, eu ou volto como um cavalo ou como um rato. Depende, se tu portares bem, Deus vai decidir. Então eles nem matem ratos, nem bois, nem vacas, nem nada. Então o que é que eles fazem? Eles põem uma banheira de leite e os ratos vão lá dentro beber e lavar-se. E depois eles vão e deitam-se nessa água para Deus abençoar a eles.
E depois há outros que dizem que a vaca ou o boi também é um Deus. Então eles não podem bater, não podem fazer nada. E o que é que eles fazem? Há pessoas lá que dizem que a urina de um boi é abençoada, é como óleo. Então tem pessoas nas esquinas que conseguem fazer que o animal faça xixi e depois eles agarram naquilo e lavam-se com aquilo. Então, quando chegar a casa, a esposa tem que lavar a roupa, ou se calhar ela não lava porque está abençoada, não é? Então, a semana toda, ele usa aquela mesma roupa para Deus abençoar, não é? Então, às vezes a gente pensa, por exemplo, Jesus, quando ele orou para aquele cego, ele fez lama e pôs nos olhos, e ele disse, olha, eu consigo ver mais ou menos, ele disse, vai lavar a cara, e ele voltou curado. Então o que é que acontece? Há pessoas que depois vendem. Há uns anos atrás houve um homem que disse que foi ao céu e voltou com óleo. E depois ele vendeu aquele óleo por $200 cada garrafinha. E as pessoas compraram, tinham lá 15 mil pessoas. Então imagina eu agora vender cuspo. Eu cuspir e pôr numa garrafa e dizer, este está abençoado. Jesus cuspiu, eu também cuspi, leva para casa. Então, Deus não faz as coisas sempre da mesma maneira. Nós não podemos criar um modelo e dizer, não, ele cuspiu, então vamos sempre cuspir, vamos fazer lama. Deus não usa sempre a mesma coisa. Eu lembro de uma vez, eu estava num culto e veio uma pessoa, estava muito doente com febre e não conseguia falar, não tinha voz. E Deus disse a mim para orar por um copo de água e dar à pessoa que ela ia ser curada. E eu fiz isso, orei, e quando esse pastor bebeu, instantaneamente ele foi curado. Mas agora, eu não posso vender água para dizer que compram esta água que eu vi um milagre. A palavra do Senhor diz que a gente não pode fazer dinheiro dos milagres que o Senhor faz. Mas eu já vi Deus fazer. Eu já vi pessoas ungir com óleo e elas serem curadas. Então esta mulher pensava que o monte onde ela estava era preciso para a gente encontrar Deus. E Jesus disse a ela, não é? Que não era sobre o templo. Ele disse a ela no versículo 23, mas a hora vem e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que sim o adorem. Há pessoas que só vêm ao culto no domingo e pensam que vir ao culto no domingo que estão a fazer Deus feliz. Mas a palavra do Senhor é clara que nós temos que estar a orar sem cessar. Temos que sempre estar a falar com o Senhor. Não é? Eu estou a guiar no meu carro e eu estou a falar com Deus. Não feche os olhos. Ok? E não levante as mãos, eu não faço assim quando estou a guiar, não é? Porque depois vou ter problemas, não é? Obrigado. Então o irmão leu esse versículo, né? Orai e vigiai. Então eu posso estar a falar com Deus, como agora eu estou a falar com vocês, mas no meu espírito eu estou a falar com Deus, porque Deus é espírito e eu estou a falar em línguas no meu espírito. Então eu, como uma pessoa, tenho 3 partes dentro de mim, não é? E quais são essas partes? É o corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. E onde é que Deus fala comigo?
Deus fala comigo no meu espírito. Então o Senhor estava a dizer a ela, não, tu estás preocupada na localização da minha presença, mas agora já mudou. A minha presença pode estar contigo onde quer que tu fores. Não é um lugar, mas é um templo, e tu és esse templo. O irmão e a irmã, nós devíamos ser esse templo. Isto é papinha a ser feita no momento, não é? Pão fresco. Então, quando a gente vem na presença de Deus, nós temos que buscar a Deus no nosso espírito. Há pessoas aqui que podem estar a cantar, eu te amo, eu te louvo, mas no coração é só palavras. É a mesma coisa se eu disser à minha esposa, eu te amo, e eu só falo. Mas no meu coração eu não sinto isso. Isso é uma mentira. A palavra de Deus diz que a meditação do meu coração tem que ser as palavras que eu falo. Então a gente sabe que palavras têm muito poder. Se eu constantemente estiver a dizer a alguém, tu és estúpido, tu és estúpido. Se eu como esposo disser à minha esposa certas coisas. Eu lembro-me tempo na minha vida que eu estava um bocado irritado com coisas que estavam a acontecer comigo, no meu trabalho, e eu sempre chegava a casa e ralhava, não é? Eu ficava irritado com a Paula, se ela fez isto ou fez aquilo, e depois eu às vezes, não é? Por exemplo, vou dizer, chamava ela bruxa, não é isso, mas só para não usar outra palavra, não é? Ah, tu és uma bruxa. E o que é que aconteceu? Ela começou a ficar como uma bruxa. Os irmãos percebem? E depois o Espírito Santo disse, eu fui ter com o Espírito Santo e disse, Senhor, muda a minha esposa. E o Espírito Santo disse, não é a tua esposa que tem que ser mudada, és tu. Aquilo que tu estás a falar, está a criar. E quando eu fui ter com ela e pedi perdão, e disse, Senhor, perdoa-me, e fui ter com ela e disse, desculpa, de hoje em dia, se for possível, eu não vou te chamar isso outra vez. E não vou dizer que não chamei ela. Mas ela mudou. Ou será que foi ela que mudou ou que fui eu que mudei? Então às vezes a gente diz coisas e diz, eu estou tão cansado. A gente diz, eu tenho uma febre, uma gripe, eu vou morrer. Não é? A gente tem que ter muito cuidado. Eu lembro de, no tempo do Covid, eu senti da parte de Deus para falar com um amigo meu. E eu telefonei a ele, e eu nem sabia, mas ele tinha Covid. E ele, quando respondeu, estava a falar uma voz assim muito, quando a gente está doentes. Eu disse, então, como é que é? Ele disse, olha, eu estou com muitos problemas. Eu disse o quê? Não, tenho Covid. E os meus amigos morreram. E eu também vou morrer. Eu disse, mas como é que tu podes estar a dizer isso se tu és filho de Deus? Não, aquilo que eu estou a sentir, eu vou morrer. Então, eu naquele momento disse, não, tu não vais morrer. Em nome de Jesus, tu vais ser curado. E o dia a seguir, ele estava completamente mudado. Porque nós temos que ter cuidado que nós somos espírito, alma e corpo. E para Deus é muito importante a maneira que nós vivemos. Há pessoas como os fariseus que mostravam que eles estavam vestidos bem e vestidos com gravata, vestidos com fatos, não usavam sandálias. Mas na alma eles estavam podres. Então o que é que acontece? É muito difícil se eu estou vestido de uma maneira e lá em casa eu estou a portar de outra maneira. Eu conheço muitos filhos de pastores que não continuam na igreja porque eles sabiam que o pai era em casa. Ou a mãe. Não é? A gente às vezes pensa que estar ocupados
quer dizer que a gente está a servir a Deus, mas a gente tem que ter muito cuidado. Não é? Eu conheço uma irmã, vou dizer irmã, que ela tem um centro que ela gosta muito de acolher pessoas e trazer pessoas que estão doentes e drogados para a casa dela. E ela gasta tanto tempo nisso que agora o próprio filho dela é drogado. Por quê? Porque ela está a dar atenção aos outros, a querer ajudar os outros, mas não está a tomar conta da própria casa dela. E às vezes a gente, como crentes, conseguimos falar como crentes na igreja, Deus é bom, Deus é maravilhoso, mas a gente nem crê nisso. A gente só fala porque é uma linguagem. E depois quando a gente vai lá para fora com os nossos amigos, a gente fala como eles. Não é? Então, se a gente for ver como é que Deus nos criou, Deus criou-nos como um espírito, ok? E nosso espírito é onde nós somos conscientes e sabemos quem Deus é. Todos nós que estamos aqui, nós fomos criados como pecadores. Todos nós temos pecado. E eu já disse aos irmãos, porquê que eu digo isso? Quantos nós que somos avós ou avós? Quantos somos avós ou avós? Okay? Quem é que é bisavô já, ou bisavó? Ok. Então, quando o seu neto, não é, ou bisneto, quando ele vê, por exemplo, um copo, eu vou pôr este copo aqui. Quantos de vós já agarraram no vosso neto e disseram, olha, para tu seres um menino mau, o que tu tens que fazer é ir lá e dar um pontapé no copo? Quem aqui já ensinou os vossos filhos ou os vossos netos a serem maus? Alguém aqui? Não vejo nenhumas mãos. Então nós todos nascemos com pecado em nós. E é natural, e a palavra diz que há um homem natural. O que é um homem natural? Um homem que não reconhece Deus na vida dele. Um homem ou mulher? Eu vou usar o masculino, as irmãs, estamos a falar coisas espirituais, então no espírito não há fêmea nem há macho. Então quando eu disser o homem, incluem a si, todos viemos do homem. Então, quando o Espírito fala ao teu coração, Fábio, ele está a falar ao teu espírito. Ele procura aqueles que me buscam em espírito e em verdade. Então, se eu venho aqui para a igreja, não sei se os irmãos já viram, Deus pode estar a mover no nosso meio e há uma pessoa ao seu lado que está assim. Ok, Sandra, não é nesta igreja, é noutra igreja ali em Pretória que tem esse problema. Deus pode estar aqui no nosso meio e pessoas estão a ser curadas e essa pessoa... estou cansado. Por quê? Porque eles estão a louvar ou ver com os olhos. Não vem com o espírito a submeter a Deus e Senhor, fala ao meu coração. Nós somos criados por Deus. Eu vou só ler esta passagem antes da gente ir à frente. Em 1 Tessalonicenses 5:23. Ok? Então, aqui, quando Paulo está a falar, ele está a dizer, e o próprio Deus de paz vos santifique completamente. Então ele ali disse completamente. Mas depois o que é que ele diz? Completamente como? E o vosso espírito e a alma e o corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor. Por que é que ele menciona espírito, alma e corpo? É porque nós somos isso. Espírito, alma e corpo. E Paulo disse que a nossa batalha, a batalha que eu tenho, é entre o meu corpo e o meu espírito. Eu estou sempre a batalhar.
Qualquer coisa que eu faço, eu tenho que sempre ter essa batalha. Se a gente estiver, obviamente, a seguir ao Senhor e a servir ao Senhor. Então, há uma diferença entre uma pessoa natural, a palavra do Senhor menciona isso, que há pessoas que são naturais. Um homem, mulher natural. Isso é uma pessoa que não ouve Deus a falar-se. Há pessoas que a gente, às vezes, como pastor, dizem: pastor, como é que o pastor ouve a voz de Deus? Como é que eu ouço a voz de Deus? É porque Deus fala ao meu espírito e eu reconheço que é a voz de Deus. Então, o que é que a gente tem na nossa alma? Not yet? Ok. A nossa alma é quê? Autoconsciente, é o coração, é a vontade, é a mente, é os sentidos, intelecto, emoções, memórias, pensamentos. Isso é a nossa alma tem estas coisas. Então o que é que acontece? Eu já falei com pessoas, por exemplo, foram violadas. Uma mulher que foi violada. E nessa situação que ela entrou, esse homem tinha um certo perfume que ele pôs. E o que é que acontece? Quando ela entra aqui na igreja, por exemplo, o irmão Horácio usou o mesmo perfume nesse dia. Mas ele não sabia. Ela entra aqui, cheira aquele perfume. O que é que acontece? As emoções dela começam a trabalhar-se. E ela começa a pensar: aquele homem está cá, aquele homem está cá. Eu vou morrer, ele vai me violar. Então, quando ela está no culto e a gente está a louvar a Deus, ela só está a pensar naquele perfume. Então, o que é que está em controle? É a alma dela que está em controle. As emoções dela estão acima da voz de Deus. O pastor Mário falou há um tempo atrás, ouvir a voz de Deus. Mas nós temos que saber e conhecer qual é a voz de Deus. Porque eu próprio tenho a minha voz, não é? Por exemplo, se eu tivesse aqui um bolo, não é? Um pastel de nata, que eu não tenho, infelizmente. Mas se eu tivesse aqui um pastel de nata e o irmão e a irmã entrassem, não sei se já viram até na televisão, eles agarram em 3 crianças e põem chocolates em frente das crianças. E a senhora diz assim: eu vou sair, se tu não comeres os chocolates, eu vou dar o dobro. E a senhora sai e os miúdos começam a coçar-se e a pôr os dedos assim. E depois, dos 3, talvez é só um que resiste. E ela vem e dá o dobro. E os outros já comeram. Então, nós temos que saber que há coisas que acontecem e a gente às vezes pensa que é a voz de Deus, mas não é a voz de Deus. É memórias, talvez memórias que a gente tem. Deus deu-nos a força de vontade para a gente escolher. A gente pode escolher aquilo que quer ou não quer. E há coisas que até acontecem nas igrejas que não são a vontade de Deus, mas como as pessoas já há anos fazem dessa maneira, eles pensam que aquilo é Deus. Mas não é a vontade de Deus. É a vontade dessas pessoas, o querer. Por exemplo, há pessoas que dizem que a gente pode pagar dinheiro para os pecados dos outros. Não é? Então, o que é que acontece? As pessoas pagam e pensam que esses pecados estão a desaparecer. Mas eles estão a ter vencimento com esse dinheiro. Então, se nós pensarmos quais são as coisas na sua vida que o irmão e a irmã, não é o Espírito que está a guiar, mas é a sua carne. Por exemplo, vamos pensar, eu lembro de uma pessoa que estava aqui
e a pessoa disse, eu vou para Portugal, eu não quero morrer aqui, eles vão me matar. E eu perguntei a essa pessoa, mas isso é a vontade de Deus? Ah, não sei, mas eu estou com medo, eu vou embora. Não é? E a pessoa foi para Portugal. Depois de uma semana, irmão Fonseca, sabe o que é que aconteceu? Essa pessoa morreu em Portugal. Depois de uma semana. Então, quando nós fazemos decisões, nós temos que decidir se aquilo que eu estou a decidir, se é a minha vontade ou não. Será que eu é que quero aquilo ou é Deus que quer? Quando a gente ora, o que é que a gente está a pedir? Só estou aqui à procura de um versículo. Quando a gente ora, se a gente ver em Tiago 4, versículo 3. Tiago 4, versículo 3. O que é que diz? Pedis porque pedis mal para gastares em vossos. Então, Elsa, há orações que eu posso fazer que Deus não responde porque eu estou a pedir para mim. Eu estou a dizer, eu quero isto. Mas porquê é que queres? Não, eu só quero. Mas será que é a vontade de Deus? Eu vou deslocar daqui para este país ou daquele país. Mas nós temos que pedir a Deus, se é a tua vontade, Senhor, eu quero ir. Faz isto ou faz aquilo. Se é a tua vontade, mostra-me. Por exemplo, uma pessoa que é um drogado e encontra Jesus. Essa pessoa tem a decisão de ou continuar a tomar drogas ou não. Um alcoólico, a pessoa que é um alcoólico. Um alcoólico, se eu tiver aqui, o que é isto? Aguardente. Se eu tiver aguardente e a Lídia é uma alcoólica, e eu disser, queres, Lídia? Isto é aguardente. Ela agora tem que tomar uma decisão. Não é o Espírito Santo que vai agarrar na mão dela e dizer, não vais. Há pessoas que dizem que o inimigo, o Satanás, é que fez-me fazer isto. Ele faz quando a gente estamos controlados por ele. Há pessoas aqui que vêm em casa e não conseguem dormir, mas na igreja gostam de dormir. Não é aqui, Sandra, é em Hong Kong. Então elas vêm em casa e dizem, pastor, eu não consigo, tenho insónia, não consigo dormir. Mas logo começam a ouvir a voz do pastor Abel, há assim uma paz. Pois elas começam a dormir. Então elas vêm à igreja porque é o único dia que conseguem dormir. Agora, o que é isso? Isso é o espírito ou é a carne? Eu já falei, irmã Lídia, com pessoas que eu estou a falar com a pessoa para dizer que Deus quer te libertar e essa pessoa começa a ressonar em frente de mim. Por quê? Porque é um espírito que toma posse dessa pessoa. Então, o espírito começa e controla o corpo dessa pessoa. Então eu vou fazer uma pergunta. Será que um crente pode estar possesso? Eu não quero que respondam, mas pensem. Será que um crente pode estar possesso? Okay? Pensem nisso. Porque o que acontece quando eu aceito Jesus como Salvador, aqui no meu espírito, eu estou consciente de Deus. Mas antes disso, eu era filho de Satanás. Então, quem habitava no meu espírito era o inimigo. E quando o Senhor Jesus vem e eu dou a minha vida a Ele, mais ou menos o que estão a ver ali. Okay? Então, o Espírito de Deus está ali, a pomba,
simbolicamente, e há outras áreas na minha alma que o inimigo está a tomar conta e me amarra nessa alma. Por exemplo, se eu nasci num lugar onde o meu pai sempre dizia, não gastas, não é? Eu conheço pessoas que têm muito medo de gastar dinheiro. E estão sempre a pôr o dinheiro no banco. Não, a gente não pode gastar. Mas marido, a gente não tem comida esta semana. Não, já gastamos que chegue. Estão obcecadas com ter medo de perder tudo. Porque já aconteceu na sua família. Então o que é que acontece? O inimigo vem e na alma dessa pessoa, o inimigo põe um medo. Há pessoas que têm medo do escuro. Há pessoas que têm medo de aranhas, de cães. Eu não estou a dizer que a gente não pode ter, mas a gente não pode estar obcecados de tal maneira que a gente, quando vê um cão ali, começa a gritar. Não, isso não é normal. Se eu sou um crente, será que um crente pode ficar bêbado? Sim. Com os amigos dele, ele senta-se, ele conhece Jesus, e depois o amigo diz, pá, bebe um copo. Mais um outro, pá. Antes de ir, bebe mais outro. E ele está com os amigos e a alma dele está a dizer, se eu disser não, eles vão fazer troça de mim e já não me querem ser o meu amigo. Eu sei que sou crente, mas não faz mal nenhum. Mais um copo, mais outro, mais outro. E depois ficam bêbados. Porquê? Porque a alma deles é que estava a controlar a decisão que eles deviam fazer. E a alma estava a falar mais alto do que o espírito deles. Uma pessoa que não tem emprego, uma pessoa que está sem emprego. O que é que acontece? As minhas emoções tomam posse de mim e eu começo a ter medo e receio e estou a dizer, amanhã eu não vou comer nada, eu já não tenho comida. Aquela mulher viúva disse ao profeta, se eu der a ti o que eu tenho, eu e o meu filho vamos morrer. E o que é que aconteceu? O filho morreu. Porque ela disse. Mas o que é que aconteceu? Quando ela confiou no profeta e deu, a Bíblia diz que até por dias, aquela seca acabar, aquela mulher nunca faltou nada na casa dela. Por quê? É uma lei espiritual, um princípio espiritual. Eu não estou a dizer que a gente não pode zelar por aquilo que é nosso, mas a gente não pode ficar obcecados que a gente... Não é? A gente tem que confiar que Deus está do nosso lado e nos vai proteger e nos vai dar sabedoria. Emoções, o medo, se a gente tem medo, a gente deve ter medo. Não é? Eu quero que o meu filho tenha medo. Quando ele está a atravessar a rua, vem um carro, ele não pode pensar que é um super-homem e atravessa e o carro bate nele. Não, ele tem que ter cuidado e parar, deixar... Então, nós, como crentes, se a gente for ler aqui, eu posso estar a orar, e não é o meu motivo para fazer essa oração, é um motivo carnal, é um motivo da alma. E eu já falei com pessoas, homens, mulheres, que dizem, eu orei por uma esposa e Deus deu-me uma esposa, mas ela agora já não é o que era. Mudou. Mas será que o irmão e a irmã realmente pediu a Deus? Porque eu posso ver e ela é bonita e eu penso, tem que ser esta mulher. E a gente não busca a face de Deus para saber, será que isto mesmo é a vontade de Deus para a minha vida? Será que esta mulher é o que Deus quer para mim? Então vamos só pensar, o que é o pecado? O que é pecar? Se a gente for ler em Tiago 1, versículo 15. Tiago 1, versículo 15. Então, a concupiscência, havendo concebido, dá
à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera... Então, o que é a concupiscência? O que é isso? É o meu desejo. Eu quero isto. Eu quero. Não é? O irmão está sentado e vê o telefone daquela pessoa e a pessoa diz, eu quero aquele telefone. Quando ela virar, eu vou roubar o telefone. Então, a concupiscência, havendo concebido, o que é que ela vai conceber? Dá à luz o pecado. Então não há nada mal se há uma tentação a passar, se há algo e eu penso, não, eu não posso fazer isto. Eu não vou dizer palavrões. Eu sei que este táxi está a ir em frente de mim, mas eu não vou dizer palavrões. Porquê? Porque a Bíblia diz que uma pessoa que conhece a Deus não devia usar essa linguagem. Então eu próprio tenho que controlar. Paulo disse, diariamente eu ponho a minha carne, eu mato a minha carne, diretamente dizendo. Eu não vou deixar a minha carne fazer isto. Porque ele disse, as coisas que eu quero fazer, não faço. As que eu não quero, eu faço. E o que é que está a acontecer no mundo hoje em dia? Aquilo que era mau, agora é bom. E o que era bom, agora é mau. O inimigo está a mudar os homens e as mulheres e aquilo que não era certo perante Deus, a gente está a dizer que é certo. Então, se eu puder, só para explicar, talvez para os irmãos perceberem, ok? Fábio e Matias, podem vir aqui? Ok? I'm just gonna... Ok. Então, só para os irmãos pensarem. Então, nós estamos aqui. Eu sou o corpo, eu sou a carne. Ele é a alma, ele é o espírito. Ok? Eu sou a carne. Então, há muitas pessoas... Okay, vir assim. Há muitas pessoas, e eu vou andar e vocês... Isto é o Abel. Então, o Abel está aí na rua. E o Abel está casado. Não sei se sabem, eu tenho uma esposa, chama-se Paula, não é? Então, o Abel está a andar na rua e ele vê uma jovem bonita. O que é que o Abel faz? Agora, depende quem é que está a guiar o Abel. Se é o corpo, se é a alma ou se é o espírito. Então, se ele for guiado por o espírito, talvez o Matias vai dizer, para trás de mim, Satanás. E ele vai fechar os olhos. E ele vai andar para o outro lado. Ele vira-se. Eu lembro uma vez, quando a gente foi a Israel, estava lá um homem a orar naquele muro, não é? Estava a orar. E ele, quando virou, vieram duas raparigas bonitas. E ele fechou os olhos e virou logo para a parede. Então, o meu espírito... Biblicamente, nós devíamos ser guiados por espíritos. Mas a concupiscência da carne é que muitas vezes toma conta de nós. Há pessoas que pensam, se eu comprar isto, eu vou ficar rico. E a carne fala com a alma e diz, olha, se a gente comprar aquilo, a gente vai ter muito sucesso. E a gente compramos e não pedimos ao Espírito de Deus se é para comprar ou não. E a gente compra. E o que é que acontece? Aquilo dá em bancarrota. E depois o que é que a gente faz? Vamos pedir ao Espírito de Deus para nos guiar. Mas o problema já aconteceu. Agora queremos que o Espírito de Deus tome posse. Mas já é muito tarde. O que é que a gente devia fazer? Em primeiro lugar, a gente devia orar. A gente devia orar e dizer, Senhor, como o teu filho, guia-me. Eu sei que eu não pedi à minha esposa, mas mostra-me se eu devia comprar este carro ou não. E se Deus disser, compra, que eu vou dar-te os recursos para tu pagares. Então, quando eu ouvir o Espírito vai dizer à alma, a gente pode comprar o carro, e a alma vai dizer ao corpo, e agora o que é que vem? É uma paz que excede todo o entendimento. Quando eu tenho que tomar uma decisão e não há paz, o que é que está a acontecer?
A alma está a dirigir, porque vem a paz, e a alma diz ao corpo, olha, tens que ficar com a ansiedade. Agora o corpo está com a ansiedade, e quem é que está a concordar? A alma, e a Bíblia diz, onde dois concordarem na terra, assim será feito. Então, se eu como corpo, na doença, vamos usar a doença, eu como corpo agora tenho uma dor, e eu viro, eu estou a usar isto, os irmãos estão a perceber, não é? Eu viro para a minha alma e digo, eu estou tão doente, eu vou morrer. Esta dor, eu sei que é o fim. O meu avô, Dom Afonso Henriques, também tinha este problema. Eu vou morrer com isto. E agora eu digo à minha alma, e a minha alma começa a ficar ansiosa. E a minha alma diz, vamos juntos, nós vamos morrer. Vamos, espírito, não, tu fica aí, mas vamos morrer, vamos morrer. E quanto mais a gente fala isso, acontece. Agora, o que é que acontece se eu sou guiado por espíritos? A doença vem e o filtro da minha alma é o Espírito de Deus. É por isso que a palavra do Senhor diz em Romanos 12, renovar o meu entendimento, os meus pensamentos. O que é que acontece? Quando o inimigo vem, ou o médico, e diz, tu vais morrer. O meu espírito tem uma passagem que diz, o quê? Qual é um versículo? Sobre a cura divina. Pelas suas pisaduras eu fui sarado. Então, quando aquela mensagem vem, o meu espírito é como um carro, um filtro de óleo, não deixa aquela mensagem entrar. Então o espírito vira-se para a alma e diz, sabes, o médico diz isso, mas a palavra do Senhor diz, pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Então a alma pois diz ao corpo, eu sei que tu estás a sentir isso, mas tu vais ser curado em nome de Jesus. Mas tem que ser guiado pelo Espírito. Às vezes a gente quer definir coisas que são espirituais, a gente quer usar a alma e o corpo para decidir. Não pode ser assim. E é difícil porque o corpo vê coisas. E Adão e Eva foram tentados por aquilo que eles viram e cheiraram e ouviram. E é isso, a gente usa os nossos sentidos para glorificar Satanás. Então, a palavra do Senhor quer que a gente seja guiados pelo Espírito dele. Então, buscai primeiro o reino de Deus. O que é que isso quer dizer? De manhã, quem é que vai estar em primeiro lugar? O Espírito. Eu estou a buscar a Deus e a dizer, Senhor, guia-me pelo teu Espírito. E o Senhor põe uma mensagem no meu Espírito e diz, hoje eu vou-te abençoar, tu vais encontrar esta pessoa e é isso que tu precisas, esse dinheiro. Alguém vai te dar esses recursos. Não te preocupes. O Espírito diz à alma, a palavra do Senhor diz, não sejais ansiosos por coisa alguma. Então, o caso é este. Pela palavra do Senhor, o corpo é rei. O corpo é que manda. Não é? Se a gente estamos aqui e começa a sentir um barulho no estômago, eu esqueci-me de comer um mata-bicho. Depois a gente começa a dizer, temos que ir para casa, começamos a olhar para o relógio, vamos ver se o pastor Abel vê. Eu estou a olhar para o meu relógio. Mas o Deus às 10:05, Ele quer dar uma mensagem a ti, mas tu estás preocupada com o relógio. Olha, eu acho que a gente tem que ir. Diz ao Espírito que não há mais tempo, vamos para casa. Por favor, fala com Ele. Então, o meu espírito não pode ficar sozinho. E quando eu começo a andar, eles vêm atrás de mim. Quando Jesus fala, Ele fala... Se você está aqui e Deus está a falar assim, onde é que Ele está a falar? Está a falar aqui ou ali? Ele está a falar no Espírito. E o Espírito diz à alma, olha, aceita Jesus e Ele vai mudar a tua vida inteira. Amém. Mas aqui há uma coisa. Okay? Quando eu aceito Jesus, ouçam bem, quando eu aceito Jesus, será que a minha alma está salva completamente? Não. Minha alma tem problemas, tem emoções, tem traumas, tem coisas do passado que afetam a mim. Então, quando a gente aceita Jesus, nós estamos salvos. Se a gente
Se o Matias morresse hoje, eu sou o Matias, se ele morresse hoje, ele ia diretamente para o céu. Porquê? Porque no seu espírito ele já era crente. Aquele homem que estava na cruz, aquele ladrão ao lado de Jesus, ele disse, lembra de mim. E o que é que ele disse? Não, eu não posso lembrar. Tu fizeste muitas coisas erradas. Vai primeiro, resolve esses problemas, depois fala comigo. Não, ele diz, hoje mesmo. Porquê? No espírito dele, ele aceitou Jesus, as palavras do Senhor. E a alma é um processo de ser salvo. Há coisas na minha vida que eu preciso que o Senhor trabalhe. Se ele é um alcoólico, há coisas na vida dele, por exemplo, rejeição. Ele foi rejeitado, então ele bebe. E quando ele bebe, o corpo e a alma, isto é tão bom. E depois, no domingo, tem babalaço, vem aqui ao culto. Não podem ouvir o pastor Abel e o corpo e a alma dizem, estamos tão cansados. Aquela voz e começam a dormir. E o espírito está ali. Mas quando eu mudar a minha maneira de viver, e eu não estou a dizer com isto que a gente somos tão espirituais que a gente estamos na rua e temos asas e estamos a voar. Não. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que quer isso dizer? Que eu tenho que procurar, se eu estou doente, se eu estou com falta de recursos, eu tenho que ir buscar a face de Deus. O que é que a Bíblia diz? Deus vai providenciar todas as minhas necessidades de acordo com as suas riquezas. Ele vai providenciar. Porquê? Na realidade, a alma é o profeta. O espírito é o sacerdote. A alma é o profeta e o corpo é rei. Então o que devia acontecer é o espírito ouve a palavra, dá à alma, que é o profeta, e depois o profeta começa a dizer ao corpo, eu não vou morrer. A palavra do Senhor está no espírito, diz, declara esta palavra. Mas também é ao contrário. Quando eu estou doente, eu digo, eu vou morrer com este câncer, eu sei que vou morrer. Eu digo à alma, e agora a alma começa a profetizar a morte. E a Bíblia diz, onde dois concordarem na terra, será feita no céu. E a gente diz, mas porquê é que o Espírito não atuou? Não, tu não estás a perguntar ao Espírito. Tu estás em acordo com a tua alma e agora queres que Deus salve a tua vida. Então a gente aceita Jesus, somos uma nova criatura, mas as coisas velhas ainda não passaram, porque a gente está no processo. Então, quando a gente morrer, ou na terra onde a gente está, o nosso espírito está salvo, a nossa alma será salva e o nosso corpo só vai ser salva quando Jesus voltar. Porque o nosso corpo é pecado, tem pecados. Estamos sempre nesta batalha. Ok? Então, o nosso desejo como crentes, como filhos de Deus, devia ser para ser guiados pelo Espírito de Deus. E quando o Espírito de Deus nos guia, ele diz à alma, que é o profeta, e o profeta diz à carne, vamos. Ok? Vamos dar uma salva de palmas a estes atores. Então, vamos só ver aqui em Gálatas 5, eu não vou, para a semana continuamos, só para os irmãos refletir. Quais são as coisas que muitas vezes mostram que a gente vive mais na carne do que no espírito? Racismo, mentira, okay? Ansiedade, culpa, perfeição, raiva, ambição, homossexualidade, rebelião, medo, preocupação, pornografia, suicídio, vícios, vergonha. Agora, se os irmãos lerem esta lista aqui, qual é a área que o irmão ou a irmã está a ser controlado, ou amigo? Que eu estou sempre em ansiedade. Pastor, eu não sei porque eu estou sempre ansiosa. O que é que a Bíblia diz? Não
estar ansiosos por coisa alguma. Isso quer dizer que eu estou a atuar, porque há uma diferença entre um crente carnal e um crente que vive no Espírito. O crente carnal não quer dizer que ele vai para o inferno, mas quer dizer que ele é guiado por a carne. Eu estou com este problema, começo a ficar ansioso. A ansiedade traz doença ao corpo. Mas se ele, em vez de ter a ansiedade, agarrava em Filipenses 4, versículo 4 a 6 e dissesse, não, eu vou regozijar-me sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. E depois a Bíblia diz, e a paz que excede todo o entendimento. O que é entendimento? O entendimento é a alma. Se não está renovada a mente, eu começo a ter ansiedade. Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu nunca vou ter. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica e com ações de graças. Como é que a gente reage quando a gente passa por um problema, seja em casa, seja no negócio? Será que a gente diz, eu vou resolver isto? E o nosso corpo vai à frente e a nossa alma, sim, vamos. E depois quando a gente não consegue, eu esqueci-me, eu devia ter orado primeiro. Mas já passou. Se nós somos seres espirituais, devíamos atuar em coisa alguma, devíamos atuar como um ser espiritual. O que é que isso? Eu falei da outra vez que nós somos embaixadores de Cristo. Um embaixador tem que pedir à nação dele o que é que ele pode ou não fazer. Os irmãos também, às vezes, pensam que talvez isso é ser muito radical. Mas, às vezes, se a gente tivesse perguntado ao Espírito de Deus, não íamos estar nos problemas que a gente está. Mas a nossa carne toma posse. A gente vê aquela menina bonita, a gente pensa, tem que ser ela. E a gente nem vê se ela é bruxa, se é isto ou aquilo. A gente só vê com os nossos olhos, ela é tão maravilhosa. Ela é tão bonita. Nesta manhã, se a Marisa puder pôr aquela lista rapidamente, eu vou terminar com isso. Glutonaria também é um problema. Quando eu como demais, nunca, não é? Se há comida que sobra, eu como aquilo. A gente na igreja não diz que isso é um pecado, mas a Bíblia diz. Pornografia, pessoas que gostam de ver nos quartos. Esta semana tive um homem que veio ter comigo com a filha dele e ela deve ter 10 anos. E ele apanhou ela a ver pornografia. 10 anos. O governo da África do Sul quer começar a ensinar às crianças de 5 anos lições, o que é coisas sexuais. 5 anos. As nossas crianças vão perder-se o que é ser criança. Suicídio. Há crentes que têm, quando chegam a um ponto já, eu não posso mais, é melhor matar-me. Perfeição também pode ser um problema. Estão sempre a ver, a criticar. Olha o pastor Abel, se ele tivesse penteado os cabelos da frente para o lado direito, seria melhor. Mas eu penteei hoje de manhã, mas eles vão para o outro lado, não é? Esta flor devia estar assim, em vez de assim. Eu vou dizer à Tina. Então a gente está no culto, o irmão Horácio está a focar tanto nas flores. Ok, é melhor eu dizer a Lídia, senão ele vai ficar ofendido. A Lídia está a focar tanto nisto que nem ouve o que Deus está a falar ao seu espírito. Está obcecada a dizer, estas plantas não deviam estar aqui. Então nós temos que examinar a nossa carne, o nosso corpo e o nosso espírito e dizer, Senhor, será que eu estou a ser guiado pelo teu espírito? Ou será que o inimigo tem algo
E para terminar, um crente não pode estar possesso se ele realmente aceitou Jesus. O rei da sua vida devia estar a ser Jesus. O que é quando algo pertence a mim, é meu? Quando eu pertenço a Cristo, eu sou de Cristo. Mas infelizmente na nossa alma há muitas áreas que Satanás está. Se eu fui rejeitado como criança, eu estou sempre a sentir rejeitado. Ninguém gosta de mim. Todos fazem-me troça. Todos querem não é, fazer algo contra. Eu não aceito. Mentiras, eu faço. Racismo. Não. Não é? Aquele preto roubou coisas da minha casa. Eles são todos mesmo. São isto. Aquele branco bateu em mim. E a gente não pensa como um homem espiritual. Porquê? O homem espiritual diz que no reino de Deus não há judeu, não há gentil, não há mulher, não há homem. No Espírito somos um. Então, para terminar, olhem para esta. Será que a gente somos orgulhosos? Estamos sempre a dizer, eu sou o melhor, eu tenho o melhor carro, o meu negócio é o melhor, eu não preciso de Deus. Vamos pedir ao Senhor nesta manhã, Senhor, o que é que eu tenho na minha vida? Tu não estás feliz? Onde é que eu tenho que deixar o Teu Espírito penetrar, renovar essa área? Tu sabes, Senhor, que eu fui abusado quando era criança. Tu sabes que os meus pais maltrataram-me e eu agora não gosto de autoridade. Nunca estou-me a submeter à autoridade. Estou sempre a falar mal. Sempre. Porquê? Porque nessa alma o inimigo tem lá o pé dele. Mas eu conheço alguém que pode remover o inimigo dessa. E o nome dessa pessoa é Jesus Cristo. Vamos só pôr de pé. Às vezes os crentes gostam, alguém pergunta, como é que estás? Estou muito bem. Mas a pessoa nem está bem. E a gente começa a mentir. Só para os outros pensarem que nós somos um crente. Então nesta manhã eu vou pedir ao Espírito Santo para revelar na sua vida. Não vamos estar a olhar para os outros, vamos olhar para nós. Dizer, Senhor, qual é a área na minha vida? O inimigo ainda tem controle na minha alma e no meu corpo. Renova-me, Senhor, renova-me. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, cada irmão, cada irmã. E talvez nós estamos a olhar para outras pessoas e a dizer, o meu marido tem esse problema. Mas talvez o irmão ou a irmã tenham um espírito de crítica. Vamos pedir ao Senhor que, Senhor, isto é só uma lista, há outras coisas acima disto. Há pessoas que têm mente de pobreza, estão sempre a dizer que não têm dinheiro, não têm dinheiro, não têm dinheiro. E é isso que o inimigo agarra. Diz, então não tens dinheiro, é isso que tu vais ser pobre. Então, Pai, eu te peço em nome de Jesus, pelo Teu Espírito, Tu possas vir e falar aos nossos corações, Senhor. Senhor, mostra-me áreas que o inimigo ainda está a controlar na nossa vida. E para andarmos no Espírito, nós precisamos ser libertados dessa situação. Seja rejeição, seja racismo, seja mentira, seja o que for. Senhor, vem e fala aos nossos corações nesta manhã. Eu vou terminar e depois vou pedir se há pessoas aqui que Deus falou ao seu coração e disse, não, eu tenho esta situação, eu tenho este problema. Eu creio que aceitei Jesus, mas eu tenho um problema. Eu estou sempre a ver as coisas e eu tenho um problema com perfeição. Eu estou sempre a olhar e a criticar. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, Espírito Santo, Tu possas falar aos nossos corações em áreas que a gente precisamos de ser libertos. Em nome de Jesus. Amém. Se houver algumas pessoas que precisem de oração e o Espírito Santo falou consigo, por favor, venham aqui à frente. E o resto dos irmãos e irmãs, que Deus abençoe. Como eu disse, eu vou depois mandar o anúncio sobre o funeral. Não sei
quando é que é ou não é. Mas obrigado por estarem aqui e que Deus possa abençoar. Precisarem de oração, se têm problemas com ansiedade, rejeição, rebelião, podem vir à frente para a gente orar. Obrigado.